Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um. Vamos estar louvando nosso Deus com esta canção que diz: não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Que nós possamos a cada dia mais buscar a presença daquele que um dia nos amou, daquele que deu a sua vida por nós, para que cada dia mais nós possamos estar mais próximos da presença do nosso grande e poderoso Deus. Louvar o nome do nosso Senhor.
todos juntos vencer esse mundo e viver a eternidade ao seu lado, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Bom dia, irmãos. Agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos aqui nesta manhã, estudando a sua palavra nessa escola dominical e também pelos cânticos que já foram entoados. Agradecemos a Deus a oportunidade, a vida, a saúde que Ele nos dá, e nós estaremos compartilhando nesta manhã na escola dominical sobre o tema a razão, o sentido da nossa vida, a nossa vida de serviço e culto a Deus. Nós tomaremos como base, como texto, o Salmo de número 100 e tirando dele algumas lições para nós, pelo objetivo da nossa criação e também de estarmos louvando e bendizendo o nome do Senhor. Vamos ter uma palavra de oração nesse instante, antes de nós continuarmos aqui no estudo da palavra de Deus. Pai de amor e bondade, obrigado, Senhor, pela Tua presença conosco. Obrigado, Pai, por esta escola dominical. Te agradecemos, ó Deus amado, porque estamos, ó Pai, com vida, estamos aqui nesta manhã, ó Deus, e podemos estudar, ó Pai, a Tua palavra, podemos, ó Senhor Deus, aprender, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. Que possamos, Pai, ao sair daqui nesta manhã, ó Deus, sermos edificados, instruídos, ó Deus, pela Tua palavra e estarmos prontos também a praticarmos, ó Deus, aquilo que aqui estaremos estudando e aprendendo, em nome de Cristo. Amém. Vou estar fazendo a leitura do Salmo 100, ele tem como título o hino de ingresso ao templo, Salmo de ações de graça. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Quero estar destacando aqui alguns princípios que são ensinados através deste salmo em relação à nossa vida, em como nós devemos pautar a nossa vida, celebrando, adorando a Deus, servindo a Deus. E este salmo ele é um convite para adoração e para o serviço. O versículo 1 que nós lemos: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Júbilo, jubilai. E todos os moradores da terra, todas as pessoas são convidadas a estarem homenageando, a estarem louvando, a estarem adorando a Deus. E essa celebração, ela não deve ser com tristeza, mas deve ser realmente uma celebração com júbilo, com alegria, pois não trata de uma simples pessoa, mas sim do grande Rei, o Senhor da glória, o Senhor Jesus. Quando nós vamos homenagear uma celebridade, quando chega alguém importante na nossa cidade, às vezes nas comemorações cívicas também, sejam elas a nível nacional, estadual ou municipal, nós vemos que essas pessoas elas são recebidas ao som de uma banda, às vezes um desfile com músicas, com trombeta, no exército, por exemplo, com as condecorações ali, ao som também da música, ao desfile. E se nós pensamos assim em como essas pessoas elas são homenageadas, nós devemos pensar ainda que o nosso culto a Deus, a nossa vida diante de Deus, ela deve ser ainda de uma grandiosidade, de uma superioridade em relação à forma nossa de estarmos adorando, sabendo que tudo aquilo que nós fizermos,
ainda é pouco, comparado ao que Deus fez por nós, comparado à majestade do Senhor. E quando nós falamos aqui em adorar a Deus, nós não estamos falando em homenagear a Deus como estas pessoas são homenageadas, mas sim o nosso Deus. Ele deve ser adorado, ele deve ser glorificado. É algo que vai apenas de uma comemoração, de um ato, de uma homenagem, mas sim uma adoração sincera. Por isso que esse salmo ele tem lições preciosas para a nossa vida e ele nos trata aqui de algumas maneiras que eu fico encantado quando vejo, quando leio, quando examino aqui a palavra de Deus, as lições que ele traz para nós. O versículo 2, ele trata da maneira como deve ser o nosso culto e o nosso serviço a Deus. Veja bem a expressão do versículo 2. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Fazer realmente com alegria, reconhecendo a Deus, adorando, exaltando o nome do Senhor. Quando nós tratamos às vezes a forma, a maneira do culto, tem pessoas que preferem formas diferentes, alguns são mais formais, mais racionais, outros já preferem um culto mais emotivo, mas o que nós queremos abordar aqui é aquilo que a Bíblia nos ensina em relação à nossa mente, em relação às emoções e também à vontade, a maneira, a nossa expressão de louvor a Deus, como ela deve ser. E dentro do texto, dentro deste versículo, que nós falamos, baseados nele, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Quando nós o fazemos com alegria, nós reconhecemos que a adoração e o serviço, eles caminham juntos, eles são inseparáveis. Nós devemos adorar, mas ao mesmo tempo também nós devemos servir. É algo que vai além de uma simples leitura, de um simples cântico, mas é algo que associa a adoração ao serviço. Pois quando nós estudamos a palavra de Deus, é para que nós a estejamos praticando, é para que nós estejamos vivendo de acordo, procurando viver de acordo com a sua palavra. E a vida com Deus, ela não deve ser encarada como um fardo pesado a ser carregado. Por outro lado também, não significa que a alegria se manifesta através de um culto barulhento, através apenas de vozes bonitas, de um instrumento bem tocado. Mas o culto, ele vai além disso. Servir a Deus com alegria é associar todos esses instrumentos que Deus nos dá, os instrumentos de louvor, baterias e tudo mais, porém, a nossa adoração, a nossa sinceridade do coração, a nossa vida prática. E o que deve ser buscado nesta alegria é uma profunda alegria realmente de estarmos na presença de Deus no momento em que nós estamos no templo, no momento em que nós evangelizamos alguém, no momento em que nós visitamos um enfermo, também numa reunião administrativa, no nosso trabalho secular, enfim, tudo que nós fizermos deve ser feito com alegria. A gente deve ter prazer realmente, demonstrar essa alegria, porque a alegria que nós expressamos, ela vem do nosso interior e não é uma alegria apenas das emoções, mas é algo que o Espírito de Deus coloca e transforma o nosso coração. Nossas vidas,
elas são transformadas quando nós fazemos tudo com alegria, louvando e bendizendo a Deus. E os versículos de 3 a 5, eles falam da razão, o motivo também do nosso culto associado ao serviço. O motivo de nós estarmos na casa do nosso Deus. O versículo 3 diz: sabei que Ele é Deus. Nós devemos ter essa plena consciência, nós devemos saber, devemos conhecer realmente, que compreendermos que a razão do nosso culto, ela está associada ao serviço, porque nós estamos a serviço de Deus. Nós reconhecemos a grandeza, nós reconhecemos a soberania, reconhecemos a grandeza do nosso Deus. E também, ainda no versículo 3 diz, né? Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos. Uma outra razão importante do nosso culto, do nosso serviço, de estarmos estudando a sua palavra, é sabermos realmente que Ele nos criou. Isso é um fato sublime quando nós reconhecemos esta grandeza, quando nós reconhecemos a forma como nós fomos criados. Isto deve dar uma motivação para servirmos a Deus com alegria, bendizermos, agradecermos ao Senhor, sabendo que Ele tem feito grandes coisas na nossa vida. Eu gosto muito do Salmo 139, quando o salmista ali ele expressa a sua gratidão a Deus, né? E lá ele chega a dizer em um versículo, né? Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Então realmente a nossa vida, ela é maravilhosa, a nossa vida, né? Quando eu penso na grandeza, na perfeição da formação do ser humano, eu só tenho que agradecer, só tenho que louvar a Deus. Então a razão do nosso culto é em sabermos que Ele é Deus, em sabermos que Ele nos criou e mais do que isto, Ele nos cria, mas Ele também ao mesmo tempo quer estar em comunhão conosco, quer que nós estejamos em comunhão com Ele, porque nós pertencemos a Deus. O versículo 3 diz, né? Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Nós não vivemos para nós mesmos. Fomos criados por Deus, pertencemos a Ele, e esse reconhecimento do pertencimento que temos nos dá a motivação para servi-lo com alegria. O apóstolo Paulo, ele expressa sempre isto no seu ministério, ele sempre expressava isto, ele se apresentava como o servo de Cristo, aquele que pertence, aquele que está para serviço, aquele que está para adorar, para servir. Esta expressão servo, ela se refere até mesmo ao escravo, alguém que está sujeito à ordem de outra pessoa. E nesse sentido, nós devemos encarar com esta seriedade do apóstolo Paulo também, sabendo que nós pertencemos a Ele, nós devemos viver para servi-lo, para o seu serviço, como servos também de Cristo. Se pertencemos a Ele, por outro lado, o versículo 3 que nós lemos também diz, né? Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então nós pertencemos a Ele, nós somos povo de Deus para cumprir a missão de anunciar o Evangelho, a missão de propagar a sua verdade, de propagar a sua palavra. 1 Pedro 2, 9 e 10 diz, né, aquele versículo, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus,
a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como povo de Deus, como pessoas que pertencem ao Senhor, nós temos este desafio na nossa vida, de estarmos proclamando as virtudes, de estarmos proclamando a verdade daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Povo de Deus, somos dele, pertencemos a ele. Por outro lado também, algo que alegra muito o nosso coração e que deve fazer parte desta alegria que nós devemos ter em louvar ao Senhor, é sabermos que nós somos povo dele e também somos objeto do seu cuidado especial. Ele olha com amor como o pastor cuida das ovelhas. O versículo 3 que nós lemos diz, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Como ovelhas, como o rebanho de Deus, nós somos alimentados, nós somos pastoreados, somos guiados por Deus através do seu Espírito Santo, também pela sua palavra. 1 Pedro 5,7 diz que Ele cuida de nós, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E nós temos que agradecer, devemos realmente nos alegrar, temos prazer, como diz o Salmo 100, sabendo que, como povo, nós somos também pastoreados e somos objeto do seu cuidado. Que coisa maravilhosa nós sabemos que somos amparados por um Deus assim. E ainda, o texto diz que Ele é bom para com os seus filhos. Ele é um Deus que cuida de nós, que tem uma disposição graciosa para com o seu povo. Versículo 5. Porque o Senhor é bom. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E a bondade do nosso Deus, ela deve, este ato de bondade, o maior ato de bondade de Deus foi demonstrado através do seu Filho, quando a humanidade não tinha condições de fazer nada para escapar da condenação, e Deus, através do seu amor, em um ato de bondade, mandou o seu Filho para morrer naquela cruz, para que nós pudéssemos ter o perdão também dos nossos pecados. Por outro lado, se Ele é bom, se Ele cuida de nós, Ele é fiel nas suas promessas. Versículo 4 diz, entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor, rendei-lhe graças e bendizei o nome. E o versículo 5, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. É um Deus que cumpre a sua promessa, a sua fidelidade, Ele não muda. E Ele permanece fiel, apesar da nossa infidelidade. Ele cuida de nós, nos ama, demonstra bondade, demonstra o seu amor para conosco, apesar de quem nós somos. Por isso nós podemos concluir dizendo que o objeto do nosso culto deve ser a glória do nosso Deus. Tudo para a glória de Deus. Ações de graça, quando nós cantamos, quando nós oramos, quando nós lemos a Bíblia, quando nós testemunhamos, não é nada e não deve ser nada para estarmos em evidência, para o reconhecimento nosso diante das pessoas, mas pelo contrário, tudo para a glória de Deus. Colossenses 3:17 diz, tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças
a Deus Pai. E a Ele realmente que nós devemos exaltar, a Ele que nós devemos glorificar. Quando o nosso objetivo ele deixa de ser a nossa evidência e passa a ser a glória de Deus, tudo muda em nossas vidas. Ao fazermos as nossas atividades, nós o faremos com qualidade, porque faremos o melhor para Deus. Nós nos sentiremos felizes, realizados em nossa vida cristã. Algumas lições que nós podemos tirar para a nossa vida, concluindo nesta manhã, a nossa escola dominical, o nosso estudo, e que nós devemos estar pensando, conforme já lemos também, né? Que nós devemos jubilar, celebrar ao Senhor, sabendo que Ele é Deus, Ele nos criou, nós pertencemos a Ele, somos o seu povo, cuidado, objeto do seu cuidado especial. Ele demonstra bondade para conosco, fidelidade em cumprir as suas promessas. E as lições, aquilo que nós devemos nos sentir desafiado é em estarmos realmente pensando na qualidade daquilo que temos feito para Deus. Procurarmos aprimorar cada dia mais, revelando a nossa verdadeira motivação, a nossa verdadeira alegria em estarmos fazendo tudo para a glória de Deus da melhor maneira, apesar de quem nós somos. Devemos colocar as nossas vidas, as nossas igrejas nas mãos do Senhor, pedirmos a Ele que nos dê a visão certa sobre o que devemos fazer por intermédio dEle e para Ele, celebrando com alegria no serviço cristão, no culto ao nosso Deus. Que Deus assim abençoe a sua vida e que esta mensagem realmente ela motive, alegre o seu coração, a sua vida, para que você possa, como eu, todos nós, estarmos realmente fazendo tudo, tendo alegria, sabendo que, como cristãos, nós não fomos chamados para viver uma vida de tristeza. Nem sempre a tristeza ela revela santidade, como nem sempre é a alegria também, mas que o Espírito de Deus no nosso coração possa produzir uma alegria que transborde ao ponto de que a nossa alegria, a nossa celebração a Deus com júbilo possa ser algo realmente expressão do nosso interior, da nossa gratidão por quem Deus é e por quem nós somos e a maneira como Ele opera em nós, apesar de quem nós somos. Que Deus abençoe e guarde a sua vida e que esta palavra ela seja de edificação para cada um de vocês também.